Número 56 do LeetCode, Merge Intervals. O que esse problema quer que a gente resolva é o seguinte: eles vão nos dar uma lista de listas de intervalos. Cada intervalo tem um início e um fim. O que eles querem que a gente faça é unir os intervalos que têm intersecções. Então, por exemplo, esse intervalo vai do 1 ao 3, esse aqui vai do 2 ao 6. Como o 3 é maior do que o 2, eles têm uma intersecção, eles têm um overlap. Como eles têm overlap, é pra gente juntar esses dois intervalos em um intervalo só, que iria do 1 ao 6. E esse intervalo a gente adiciona aqui na resposta. É só isso que é pra gente fazer. Adicionar os intervalos que têm overlap, transformar eles em um só e retornar a resposta final. Nesse caso aqui, seria só esses dois que têm overlap, os outros dois continuam iguais. Nesse caso aqui de baixo, como o 4 e o 4 são o mesmo número, tem overlap, esses dois intervalos se tornariam um intervalo só, do 1 ao 5. Esse é o problema. Vamos pro código. Primeira coisa a se fazer se não tiver intervalos, se for uma lista vazia, a gente vai retornar uma lista vazia. Pronto. A gente depois vai ordenar pelo início de cada intervalo. Porque, embora aqui no exemplo tá tudo ordenado, eles não dão uma lista ordenada pra gente. Para fazer isso, a gente tem que usar um lambda. A gente vai ordenar pela chave, que é o primeiro item do intervalo. Então, no caso, lambda x lambda x0, que é o primeiro item dos dois do array. Aqui, seria o 1 nesse caso. A gente vai inicializar a nossa resposta com o primeiro intervalo. Esse primeiro intervalo a gente vai eventualmente mudar ele depois se ele tiver overlap com algum outro. Meu Deus. Aqui a gente está fazendo um loop por todos os intervalos, pegando o início e o fim do intervalo e desconsiderando o primeiro, porque o primeiro já está na nossa lista de respostas. Aqui o que a gente está fazendo é pegando o último intervalo na nossa resposta e o segundo valor, o valor final do intervalo. Então, por exemplo, na nossa lista de respostas, imagina que ela está assim, a gente está pegando o valor 3. Por quê? Porque depois a gente vai conferir se esse 3 é maior do que o 2 no próximo item da lista, aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Se esse item aqui for maior do que esse, a gente vai adicionar esse item na nossa lista resposta. Aí no caso, a lista de respostas ficaria assim. Mas esse não é o caso, porque o 2 ele é menor ou igual ao 3. Então, no else, a gente tem que pegar o último, o último valor na nossa lista merged, no caso, o último intervalo é esse. Tem que pegar o valor do fim dele. Então, o último valor na lista merged, que é no index -1, pegar o end dele, o fim, e colocar o valor máximo entre last end e end. No caso, a gente vai pegar o 3, a gente vai pegar também o 6 aqui, end,
e a gente vai transformar esse valor no máximo entre 3 e 6. Então, no caso, vai virar 6. Vamos continuar percorrendo esse algoritmo, porque esse aqui é o fim. Tá pronta a resposta. Vamos continuar percorrendo só para mostrar para vocês que faz sentido isso. Tá. A gente começou do começo, né? A gente começou aqui no merged. A gente tem o 1 e 3 no merged. A gente tem merged igual 1 e 3. E o nosso start e o end. No primeiro item que ele percorrer, esses valores vão ser 2 e 6. A gente está fazendo esse exemplo aqui, tá? Eu vou colocar aqui também para ficar claro qual o exemplo que a gente está fazendo. Intervals. A gente tem 1 e 3, a gente tem o 2 e 6. Então a primeira coisa que a gente faz é botar 3 no last end, o último valor. Aí a gente vai comparar start com last end. Start está em 2, last end está em 3. Start é maior do que last end? Não. Então a gente vai pegar o último valor aqui no merged, que é o 3, e colocar nessa posição o máximo entre 3 e end. End tá 6 aqui. Então a gente vai colocar 6. Aí, tá. Próximo item no loop são 8 e 10. Start vai ser 8. End vai ser 10. A gente vai pegar o last end. O last end no momento tá 6. A gente vai comparar. Start é maior do que last end? Sim. Start é maior do que last end. Start é 8. O last end é 6. Então a gente vai só adicionar start e end na nossa lista de resposta. A gente vai adicionar 8 e 10. Próximo item, 15 e 18. 15, 18. A gente vai pegar de novo o last change, lembra? No último intervalo da nossa lista merged, o segundo valor. Então, last change está em 10. A gente vai comparar o start, que agora está em 15, com o last change. Start é maior do que last change? É. Então pronto. Então a gente adiciona o start e o end aqui. Start está em 15, end está em 18. E aqui vai acabar o loop. A gente tem só que retornar o merge. É só isso. Parece muito complicado, mas esse é o algoritmo. São essas, sei lá, 7, 8 linhas de código que vocês conseguem ver aí. 10, não sei. Se eu tiver codado tudo certo, vai funcionar. Se eu tiver feito algum erro, provavelmente é um erro de sintaxe e não de lógica. Tá feito. Resposta aceita. Esse é o fim do algoritmo. Parece muito complexo, mas assim que você entende a lógica, ele é bem simples.